Boa tarde, pessoal. Como vai? Tudo bem? Sextou, como diz, né? Mas estamos aí na lida diária aí da advocacia criminal. Na quarta-feira eu publiquei um vídeo inicial, né? A respeito da nossa lida, da nossa vivência diária na prática da advocacia criminal, né? O nosso dia a dia. E se Deus quiser, com muito esforço e dedicação, vamos prolongar esse projeto aí, levando conhecimento, principalmente prático, para os colegas que vão iniciar a sua militância na advocacia criminal ou que já estão militando, que são estagiários, principalmente em órgãos da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário, escritórios de advocacia criminal, muito importante. Mas ontem eu iniciei um vídeo dizendo a respeito do comportamento ali do advogado criminal quando contatado por um determinado indivíduo que foi preso em razão de uma prisão em flagrante ou de alguma operação policial, enfim, como o advogado ali deveria se portar, a sua comunicação com o cliente, né? A importância da comunicação do cliente, de não deixá-lo responder as perguntas sem previamente estar devidamente instruído por seu advogado. Mas eu acho interessante que antes eu faça um retrospecto, porque como eu já milito na área há 11 anos, ainda sou um jovem advogado, tenho 36 anos, tenho muito o que aprender e aprendo diariamente, né? Inclusive com essa pandemia estamos aprendendo demais a respeito de diversos assuntos que eventualmente nem passariam pela nossa cabeça se não fosse a pandemia, não é mesmo? Então fazer um breve resumo da minha vida acadêmica e também fazer vídeos mais curtos. Fui orientados por colegas bem mais experientes, né? Acerca dessa importância de gravarmos vídeos menores, enfim, sermos mais objetivos. Mas nós, como advogados, parece que é algo que corre na veia, né? A gente a nossa profissão é falar, né? A nossa profissão é pedir, é argumentar, né? Então, como disse ontem, muito embora já atuante na área criminal há 11 anos, eu ingressei na Pontifícia Universidade Católica do bairro São Gabriel, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ano de 2004, passei no vestibular em 2003 e iniciei a minha graduação até o ano de 2008, quando eu me formei e, aprovado na OAB, iniciei minha atividade no ano de 2009, no início de 2009. E o que fez com que eu tivesse essa vontade, né, essa curiosidade pela advocacia criminal, né, por militar nessa área, eu já tinha certeza desde ali a minha graduação que eu iria atuar nessa área, né? A minha prova de segunda etapa da OAB foi criminal, mas não foi por acaso, né? Foi porque eu acreditava que eu tinha um conhecimento razoável para poder razoável, tanto prático como teórico, para poder ingressar aí nos quadros da OAB e iniciar a minha vida profissional, minha vida privada, né? Como na advocacia criminal. Então, quando ali no idos de 2006, mais ou menos, no meio da minha faculdade, né? Antes eu trabalhava com meu irmão, a quem agradeço também. Meu irmão sempre foi um fã da tecnologia, né? Ele iniciou ali construindo sites para empresas quando nem se falava nisso, né? No final dos anos 90, início dos anos 2000. Então trabalhava na empresa dele e obviamente não era no meu ramo. E depois procurei fazer um estágio perante a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, onde se julgavam processos administrativos em segunda instância, né, processos tributários, fiscais, né, no âmbito da Receita Federal, né, junto aos auditores. Vi que ali não era a área que eu teria interesse em seguir carreira em militar, me desliguei, né, e pouco tempo depois, né, graças aí ao Dr. Paulo Cansado, né, procurador de justiça, há pouco tempo aí por 2 mandados seguidos, corregedor do Ministério Público,
Eu solicitei a ele se poderia me indicar algum colega para que eu pudesse estagiar voluntariamente, de graça. Meu negócio era trabalhar de graça, não tinha necessidade de ser um estágio remunerado, enfim. Foi quando o Dr. Paulo me indicou um hoje também procurador de justiça, Dr. Otávio Augusto Martins Lopes, na época promotor de justiça oficiante perante a vara de execuções criminais. Naquela época chamava VEC BH, hoje se chama VEP, né? Vara de execuções penais, porque se executam penas e não crimes, né? Seria a nomenclatura correta. Na época, inclusive, do saudoso doutor Herbert Carneiro, era o juiz da execução penal, um juiz garantista, um juiz de linha de frente, um juiz que comparecia nas masmorras desses presídios aqui da região metropolitana de Minas Gerais, né? Já que, para quem não sabe, o Ministério Público e o juiz de execução têm de fiscalizar mensalmente as unidades prisionais da sua comarca, certo? Então, ali me ingressei, né? Iniciei ali na lei de execuções penais, realizando aqueles pedidos de progressão de regime, livramento condicional, indulto, comutação de pena, né? Apuração de falta grave, enfim, toda essa questão afeta a legislação penal. Naquela época, para que você tenha uma ideia, ainda não existia, né, a SUAP, né, a Superintendência de Administração Prisional, né, os agentes penitenciários, estava naquela fase de transição, então havia presos em condições assim muito mais absurdas do que hoje. Presos que se encontravam, por exemplo, numa carceragem ainda, a carceragem da furtos e roubos, na minha época de estágio já havia se encerrado, não havia presos ali mais, mas na divisão de tóxicos, na antiga divisão de tóxicos, onde é o DELESP, lá no alto da Avenida Amazonas, havia uma carceragem lá. Então nós íamos em loco com os promotores, colhíamos ali as cartinhas dos presos mesmo, as demandas dos presos, as cartas mesmo, números do processo, pegavam o nome desses presos e a partir dali nós fazíamos um mutirão, solicitávamos aqueles processos na secretaria e fazíamos um mutirão e soltávamos, pedíamos, na verdade, né, a libertação de diversos presos condenados. E o Dr. Herbert, sempre muito atencioso, atendia praticamente todas as demandas do Ministério Público. E assim fazíamos também no Ceresp, mas não é igual hoje, na prática, como advogados, que nós normalmente só vamos ali no parlatório e temos acesso ao preso. A gente adentrava mesmo dentro do presídio, com toda aquela escolta, né? Obviamente, eram promotores de justiça que estavam entrando lá. Não sei se pra gente teria toda essa escolta, mas era o órgão do Ministério Público, o tratamento é esse. Também, poucas pessoas sabem, a Casa de Albergado Presidente João Pessoa, né, no bairro Cachoeirinha, onde em tese se cumpre um regime aberto, salvo engano, desde a minha época, ou seja, há mais de 13, 14 anos, tinham 64 vagas. Então, o Dr. Herbert, naquela época, era praxe. O camarada condenado ali, roubo qualificado, na época, 5 anos e 4 meses, né? Regime semiaberto, ele já concedia o aberto com domiciliar, porque ele já sabia acerca da inoperância do sistema e acerca da insuficiência de vagas nessa única casa de albergado, né, que a lei de execução prevê aonde deve ser cumprida cumprindo o regime semiaberto, né, e infelizmente é uma falácia, é uma brincadeira de mau gosto. Então já tivemos lá o Dr. Herbert Carneiro palestrando, então assim, foi uma vivência prática interessantíssima, tá certo? Dr. Herbert, que Deus o tenha, por os mais recentes, ele foi desembargador, tão logo galgou o cargo de presidente do Tribunal de Justiça e no exercício do seu mandato, infelizmente aí, acometido por um grave câncer, veio a falecer quando então surgiu o Dr. Nelson Messias como presidente, enfim, que até o mandato dele foi encerrado hoje, empossado hoje, desembargador Gilson Lemes como novo presidente do Tribunal de Justiça. Mas basicamente esse vídeo aí, queria falar pouco, disseram para eu falar 3, 4 minutos, estou falando quase 10 minutos. É mais ou menos aí para me apresentar e para dizer para vocês por que
porque o que me motivou a advogar na área criminal, né? E da onde eu vim e como eu vim, com quem eu trabalhei, aquelas pessoas que me deram a oportunidade, e nos demais vídeos nos falaremos um pouco mais para que vocês conheçam porque hoje existe o escritório Ademar de Alcântara Filho, Advocacia Criminal, que brevemente, se Deus quiser, até o final deste mês, será inaugurado aqui na região da Pampulha, no bairro Dona Clara, na Avenida Sebastião de Brito, número 100, sala 507. Um forte abraço, um bom final de semana e nos vemos semana que vem.